Vamos lá, gente. Continuando a resolução da prova, vamos fazer agora a resolução da prova do tipo 2. Vamos pegar aqui. A questão é: os mísseis modernos construídos atualmente são expressos em relação à velocidade do som, denominados como Mach 2, duas vezes a velocidade do som e assim por diante. Sabendo que a velocidade do som no ar, a temperatura ambiente equivale a 331 metros por segundo, expresse a velocidade dos mísseis abaixo em km por hora e metros por segundo. Então vamos começar por metros por segundo, que é mais fácil. Se Mach 2 significa que é duas vezes a velocidade do som, então eu vou ter que pegar aqui 331 vezes 2. Depois 331 vezes 3. Depois 331 vezes 4. Depois 331 vezes 5. Então aqui ficaria 662, 900. Meleca. Depois o próximo aqui ficaria como? Aqui vai ficar 993. Depois vezes 4. 4, 12, vai 1, 13, 1.324 vezes 5, 5, 15, vai 1, 16. Tudo isso em metros por segundo. E agora, se eu quisesse expressar esse valor em quilômetros por hora, o que eu ia ter que fazer? Para expressar em quilômetros por hora, eu ia ter que pegar. Bom, tem várias formas, né? Eu posso pegar aqui esses valores que ele me deu ali na frente e vir fazendo estes valores vezes 3,6. Ou eu posso pegar só o 331, fazer ele vezes 3,6, que vai dar um valor de 1.191,6. Então, isso aqui ia dar 1.191,6 quilômetros por hora. Aí, o que seria o Mach 2? 1.191,6 vezes 2, que dá 12, vai 1, 2, 3, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2, 3, 2.373,2 km por hora, 1.191,6 vezes 3. Para ganhar tempo, vou fazer isso daqui na calculadora. É porque vocês poderiam utilizar a calculadora no prova. Então aqui, 3.574,8. Depois, o próximo seria 1.191,6 vezes 4. Então aqui, 1.191,6 vezes 4. 4.766,4. E o último, 1.191,6 vezes 5. Então, 1.191,6 vezes 5, que teremos 5.958 quilômetros por hora. Então, essas são as velocidades em quilômetros por hora e aqui em cima em metros por segundo. Beleza. Então, aqui já foi o primeiro. Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício fala. Segundo exercício fala. Vamos colocar ele aqui. Opa. Demais.
E demais para cima. Vou ter que dar uma decidinha nele aqui. Aqui, o segundo exercício fala o seguinte: uma empresa de transporte precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para isso, só pego o marca-texto aqui. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos diferentes. O primeiro trecho, com velocidade de 80 km por hora, ele vai percorrer uma distância de 80 km. Enquanto o segundo trecho, de distância 60 km, será percorrido a uma velocidade média de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então vamos lá. Bom, esse é um exercício que, se você entende o conceito de velocidade, nem conta você precisa saber. Porque ele te fala que ele tem uma velocidade no primeiro trecho, vou chamar de trecho 1, velocidade de 80 km por hora e vai andar uma distância de 80 quilômetros. Não é 80 quilômetros por hora. Isso quer dizer que em uma hora ele anda 80 quilômetros. Então, para andar 80 quilômetros, ele gasta uma hora. Qual que é a dificuldade? Segundo trecho. Ele vai percorrer a 120 quilômetros por hora um trecho de 60 quilômetros. Então é 60 quilômetros a 120 quilômetros por hora. 120 quilômetros em uma hora. Se ele anda metade dessa distância, ele gasta metade do tempo. Ou 0,5 horas. Se ele gastou uma hora no primeiro e 0,5 horas no total, no segundo, no total ele gastou 1 mais 1,5. Ou 1 mais 0,5, perdão. 1 mais 0,5, que dá um total de 1,5 horas, que é a forma como a gente expressa 1h30, 1h30 em horas. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 3 agora. Exercício 3. Mais um exercício quase que conceitual, mas não é bem conceitual. Né? É um exercício puramente conceitual. O exercício 3 nos traz a seguinte informação. Considere que, para dadas condições, a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Devido ao movimento de rotação da Terra, um ponto no Equador tem velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. Compare essas duas velocidades, qual é maior? Então, o que é maior? 340 metros por segundo ou 1.700 quilômetros por hora. São duas unidades diferentes, basta você igualar as unidades. Para igualar, eu posso pegar 340, multiplicar por 3,6, que vai dar um valor de 1.224. Então aqui isso dá 1.224 quilômetros por hora.
Agora os dois estão na mesma unidade. Quem é maior? 1.700 ou 1.224 km por hora? Obviamente 1.700, né? Pronto, era isso. Então a velocidade num ponto do Equador é maior que a velocidade do som. Pronto, exercício resolvido, não tem dor de cabeça, é simples. É simples. É um exercício simples. Agora vamos à quarta e última questão. Vou subir a tela, subir o quadro, para a gente fazer a última questão. A última, quarta e última questão está aqui. Então, vamos lá. Para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisava percorrer 100 quilômetros. Ele percorreu os primeiros 20 quilômetros com velocidade de 80 km por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B 2 horas após ter saído de A? Então a gente precisa saber quanto tempo decorreu aqui nesses 20 quilômetros que ele andou. Né? Então, ó, ele vai ficar parado meia hora, 0,5 horas. Ele andou 20 quilômetros a 80 quilômetros por hora. Então ele andou 20 quilômetros a 80 quilômetros por hora. Ok? Velocidade. Velocidade é a distância sobre o tempo. Então, o tempo, se eu troco ele de lugar com a velocidade aqui, ele é a distância pela velocidade. Então, se eu fizer aqui 20 por 80, corto zeros aqui, fica 2 oitavos ou 1/4 de hora. Então ele andou 1/4 de hora e vai ficar parado por meia hora. 1/4 de hora são 0,25 horas. Mais 0,5 horas. Então ele vai gastar 0,75 horas. Né? Contando o tempo que ele vai ficar parado, mais o tempo que ele já andou. São 100 quilômetros de distância, ele já andou 20. Então falta para ele andar 80 quilômetros. E ele tem que percorrer, ele tem de sobra ainda um tempo tempo total que ele tinha é de 2 horas. Só que ele já gastou 0,75 horas. Ou 0,75 horas são 45 minutos. Falta para ele 1,25 horas. Tá? Beleza? Eu estava querendo expressar isso daqui em fração, mas tá bom, vamos fazer assim mesmo. Tinha um calculador. Então, qual vai ser a velocidade que ele vai ter? 80 dividido por 1,25. É isso. Então, tem que fazer 80 dividido por 1,25. Ele vai ter que andar a 64 quilômetros por hora para chegar no destino. Então, para que ele chegue na cidade B em 2 horas depois que ele saiu,
ele precisa andar o restante a 64 km por hora. Os 80 km que faltam em 1 hora, 1,25 horas, seria ali 1 hora e 15 minutos, ele teria que andar a 64 km por hora. Entendeu? É isso. Mais uma prova resolvida para vocês. Prova tipo 2. Vou postar a resolução aí.